Olá a todos, espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, veremos um pouco sobre as bactérias. Então, de início, a primeira coisa que vocês precisam saber é que todas as bactérias, sem exceção, são unicelulares e procarióticas, ou seja, não apresentam núcleo, não apresentam organelas membranosas aqui dentro. Tá? Então, vamos ter lá um citoplasma, envolto por uma membrana plasmática. Por fora dessa membrana plasmática teremos ainda uma parede celular e em algumas bactérias também teremos uma cápsula. Nessa cápsula, algumas bactérias podem apresentar ainda algumas fímbrias, que são esses apêndices que vão atuar geralmente na aderência dessa bactéria no ambiente onde ela vive. Algumas bactérias poderão apresentar flagelos, que serão utilizados na locomoção e também na movimentação do ambiente no entorno dessa bactéria. As bactérias também apresentam segmentos de DNA mais curto, independentes dos cromossomos, que são os plasmídeos. Então, esses plasmídeos, eles ficam aí dispersos no citoplasma e normalmente contêm genes de interesse para a resistência dessa bactéria. Então, por exemplo, um plasmídio ele pode ter um gene de resistência a algum antibiótico, ou então um gene de resistência a determinada característica ambiental, por exemplo, a tolerância a um certo pH do ambiente onde essa bactéria vive. Então, esses plasmídios eles são de grande importância para as bactérias. Teremos também aqui os ribossomos, obviamente, que são as estruturas responsáveis pela expressão dos genes dessas bactérias. Então, são os ribossomos que sintetizarão as proteínas dessas bactérias e as proteínas, por sua vez, enzimas, farão o restante para a vida delas, ok? Aí, como elas possuem essa parede celular normalmente rígida, espessa, sólida, elas vão manter um formato frequente. E baseado nesse formato, você consegue identificá-las. Então, bactérias esféricas a gente chama de cocos. Bactérias em forma de bastãozinho alongado são os bacilos. O meio termo entre coco e bacilo seriam os cocobacilos. Formato aí, tipo uma vírgula, meio torcidinho, seriam os vibriões, né? Como se fosse um bastonete curvo, né? Aí temos algumas bactérias mais alongadas e espiraladas, que são os espirilos e as espiroquetas. As bactérias aqui dos cocos e bacilos, elas também podem formar alguns agrupamentos. Então aqui temos, por exemplo, algumas cianobactérias. Vejam que isso aqui é uma foto, né, de uma microscopia de cianobactérias. Percebam que ela formou aqui alguns agrupamentos, similar aqui a um colar, né? Então isso aqui seria o que a gente chama de streptococcus, vários cocos agrupados em sequência, em linha, né? Aqui, se eu tiver dois cocos agrupados, então teremos diplococos. Nós temos algumas bactérias que formam somente diplococos, elas não formam streptococos. Agora, se esses cocos eles formam estruturas similares a cachos, então teremos os estafilococos. Se formam estruturas cúbicas, normalmente com 8 cocos, teremos então sarcinas. Os bacilos também podem formar esses agrupamentos, como é o caso aqui dos diplobacilos, 2 bacilos unidos, ou streptobacilos, que seriam vários bacilos unidos aqui em linha, em cadeia. Parece uma linguicinha até isso aqui. Podemos também identificar as bactérias de acordo com a coloração específica em uma técnica que a gente chama de coloração de Gram. Então essa coloração de Gram foi desenvolvida em 1884 por Hans Christian Joachim Gram. Então ele utilizou 2 corantes diferentes, né? Então utilizou aqui um violeta de metila, isso aqui é mais ou menos o resumo da técnica dele, né? Então pegou lá, fez um esfregaço de bactéria, utilizou a violeta de metila, aí utilizou um Lugol para dar uma fixada nisso aqui, aí usou o etanol ou acetona para dar uma lavada, e aí utilizou outro corante que seria a fucsina básica ou então safranina, que dá outra coloração. Então, percebam aqui na plaquinha o que acontece, né? Primeiro, ficou tudo corado aqui de azul, roxinho, né? Aí esse Lugol deu uma fixada, a hora que ele jogou o etanol, parte ficou limpo, lavou. E aí a safranina corou aquele restante que não estava corado de roxinho, tá? Isso acontece por causa da estrutura da parede celular das bactérias. Então, essas que coram
nessa cor roxa, azulada aqui, seriam as gram-positivas. Então, a parede celular das gram-positivas, elas têm uma camada grossa, né, de peptidoglicanos, que seriam açúcares associados com aminoácidos. Então, ela tem uma estrutura mais rígida, mais grossa. Já as gram-negativa, percebam que ela tem aqui uma camada de membrana plasmática e uma camadinha de peptidoglicano e aí outra membrana plasmática. Então, fosfolipídio, peptidoglicano e fosfolipídios. Essa aqui ela é mais fininha, ela é mais maleável, mais flexível. Então, elas possuem diferenças estruturais que também gerarão algumas diferenças funcionais. Então, vão gerar algumas diferenças, por exemplo, na resistência a antibiótico, na tolerância, ou então na sensibilidade a esses antibióticos. Então é interessante você, além de identificar, poder utilizar isso para um tratamento mais específico. Por exemplo, vai lá verificar uma certa infecção que algum animal esteja tendo, você faz lá a coloração de grama, você percebe se é positivo ou negativo, você pode fazer um tratamento mais adequado, por exemplo. Né? Então você une essas informações, tanto o formato, se é um coco, se é um bacilo, se é um espirilo, e aí com a coloração de gram. É um coco gram positivo, então já fica mais fácil para você classificar e fica mais fácil para você tratar também. Aí, com relação à nutrição, o que as bactérias comem, como que elas obtêm seus nutrientes, como que elas obtêm sua energia. Então, basicamente, a gente pode dividir as bactérias em autotróficas e heterotróficas. Autotróficas, como a gente costuma falar, são aqueles organismos que produzem seu próprio alimento, digamos assim. Então, seriam bactérias fotossintetizantes, como as cianobactérias, que está acontecendo aqui. Então, são bactérias que fazem uma fotossíntese similar a como as plantas fazem. Então, utilizam a luz solar, aí pegam a água, pegam o gás carbônico, sintetizam lá a glicose e destroem essa glicose depois para gerar ATP, certo? Aí temos as quimiosintetizantes, que vão fazer um processo similar à fotossíntese, mas na ausência de luz. Então, similar que eu digo porque vão utilizar água, vão utilizar o gás carbônico, mas vão usar algum composto, por exemplo, amônia ou então ferro, né, e vão também produzir compostos orgânicos que gerarão energia para ela. Tá? Então, ou seja, elas utilizam matéria inorgânica do ambiente para produzir suas matérias orgânicas. Ok? Então, isso seriam as autotróficas. Já as heterotróficas são aquelas que se alimentam de matéria orgânica presente no ambiente. E aí a gente pode subdividir elas em parasitas ou saprofágicas. As parasitas são aquelas que se alimentam de matéria viva. Então, normalmente vão te causar uma doença, por exemplo. Então, vai lá se alimentar lá da tua pele lá, então ela vai te causar uma doença. É uma bactéria parasita, ela está te parasitando. E as saprofágicas são aquelas que se alimentam de matéria morta. Então, lá caiu uma folha numa árvore, aquela decomposição que está rolando lá, além dos fungos, você tem bactérias saprofágicas. Tranquilo, então? Respiração. Podemos dividir as bactérias de acordo com a respiração, que tipo de respiração que elas realizam. Então, basicamente, nós temos bactérias anaeróbias e bactérias aeróbias. As bactérias aeróbias são aquelas que utilizam o oxigênio nos seus processos metabólicos. Então, assim como nós, vai rolar um processo de respiração celular lá dentro e elas vão utilizar esse oxigênio no seu metabolismo energético. Já as anaeróbias, elas não utilizam, ou podem utilizar. Então, aí que você tem a questão das facultativas e das obrigatórias. Por exemplo, as facultativas são aquelas assim, que se tem oxigênio, ela usa. Se não tem, ela faz o metabolismo, né, anaeróbio. Então, para ela é quase como se fosse indiferente, ela é flex. Já as anaeróbias obrigatórias são aquelas que, além de não usar o oxigênio acaba sendo tóxico para elas. Então, um exemplo seria a questão do tétano. Até coloquei aqui essa imagem, que essa ilustração aqui, uma ilustração de uma pessoa que, né, contraiu tétano. Então, o tétano, a bactéria, ela libera algumas toxinas que prejudicam o sistema nervoso, causam dores intensas, né, a pessoa geralmente acaba ficando mais ou menos dessa forma aqui. E o tétano, ela é uma bactéria anaeróbia obrigatória. Por isso que antigamente utilizava-se muito lavar os ferimentos com água oxigenada. Porque a água oxigenada, né, lá no ferimento, você acabava liberando o oxigênio e acabava então sendo tóxico. Então, além de ajudar a limpar, ainda também era tóxico para essas bactérias. E aí você pensa assim, mas se a bactéria
do tétano ela é anaeróbia, como é que você contrai ela pisando no prego enferrujado? Como é que ela está lá no prego enferrujado? Como é que ela não morreu lá? Não morreu porque normalmente ela forma uma estrutura chamada endósporo, que seria um esporo ali que ela fica enclausurada, um esporo resistente, onde ela está sem atividade vital, ela está tipo num período de dormência. Na hora que você pisou, ela teve contato então com o teu corpo, com os teus fluidos, ela é sensibilizada e ela volta à atividade vital dela. E aí ela volta a ficar sensível ao oxigênio, tá? Então, mais ou menos por aí o caminho. E aí está a questão do endósporo. Então, vamos supor que uma bactéria ela esteja lá vivendo plenamente no ambiente que satisfaça as necessidades dela. Então, esse ambiente tem água, tem alimento, ela está vivendo tranquilamente. De repente, as condições do ambiente mudam, acabam sendo hostis para ela. Então, o que essa bactéria vai fazer? Não são todas as bactérias que fazem, mas as que fazem mais ou menos dessa forma. Ela vai replicar o DNA dela e vai começar a fazer uma separaçãozinha citoplasmática. Então, percebo que tem uma certa polarização ocorrendo aqui. Então, ela vai dividir, dividiu aqui o material genético, né, duplicou e dividiu o citoplasma, e logo começa a formar uma estrutura rígida lá dentro. Então, ela começa a se separar do restante. Ao mesmo tempo, o restante da bactéria começa a sofrer lise, ou seja, começa a ser degradado. E cada vez mais essa estrutura aqui, que seria o endósporo, né, pré-formado, começa a ficar cada vez mais rígido e desidratado. Então ela vai desidratando, desidratando, desidratando e se tornando cada vez mais rígido. Aí de repente esse endósporo está lá, toda a bactéria é degradada, só sobrou o endósporo. Então esse endósporo, imagina uma estrutura lá cristalizada, uma estrutura extremamente rígida, praticamente sem vida, ela não está exercendo atividade vital alguma, ela não está se reproduzindo, ela não está se alimentando, ela não está fazendo trocas gasosas, está simplesmente isolada. Um endósporo desses, ele pode ficar no ambiente hostil aí por centenas de anos, não se sabe qual seria o limite de tolerância dele. Então vai ficar resistente, por exemplo, à radiação ultravioleta, a temperatura, alta temperatura, baixa temperatura, a própria luminosidade que não seja radiação ultravioleta, enfim. Imagina uma situação, né? Você dando uma lá de Lara Croft, descobre uma tumba de um faraó egípcio lá, sei lá, 5.000 anos de idade. Desenterra lá aquela tumba, né? Levanta uma poeira naquilo lá, na hora que você está mexendo, você inala aquela poeira, e aí você acaba contraindo um endósporo de uma bactéria de 5.000 anos atrás, que estava lá soterrada, estava lá sem atividade. A hora que ela tem contato com o teu corpo, né, com os teus fluidos corporais, com o teu sangue, com os teus nutrientes, com o teu calor, ela volta à atividade. E aí você acaba desenvolvendo, né, ela começa a se replicar em você, você acaba desenvolvendo uma doença, né, que estava extinta, uma doença que de repente a gente nem conhece, uma doença que só lá os antigos egípcios conheciam. Isso pode acontecer, tá? Tá, quanto à reprodução, como é que as bactérias se reproduzem? Normalmente dessa forma, através de divisão binária, tá? Então a bactéria está lá, ela replica seu DNA, ela divide sua membrana plasmática, sua parede celular e está lá duas bactérias. Então você contraiu uma bactéria, por exemplo, ela vê ali que tem um ambiente bom, está lá só ela começa a fazer cópias de si mesma. E aí, de um dia para o outro, você está lá cheia de bactéria. Porque um processo desse, dependendo da bactéria, você vai ter isso aqui acontecendo a cada 20 minutos. Então, em 20 minutos você tem duas, dali 20 minutos você já tem 4. E assim vai tendo uma progressão aí geométrica no teu organismo. Ou em qualquer outro ambiente onde ela esteja bem, né? Pode ocorrer um processo chamado também de conjugação. Então, isso aqui é uma microscopia de uma conjugação acontecendo. Nós temos aqui uma bactéria doadora, no caso aqui, e uma receptora, uma que está recebendo. Nós temos as fímbrias aqui, temos uma fímbria sexual, ou um pilus sexual. Então, daqui está passando material genético para lá. Que material genético? Principalmente plasmídio. Então, você tem lá a bactéria, ela forma uma ponte, e dessa ponte você vai enviar uma cópia do plasmídio lá para outra.
Tá? Então, vamos supor que essa aqui ela sofreu alguma mutação, ou ela anteriormente adquiriu um plasmídio de resistência a esse ambiente, ou de resistência a antibiótico, como eu estava falando. Então, a hora que ela encontra ali uma parceira, ela pode compartilhar esse plasmídio. Então, agora ambas terão esse plasmídio de resistência. E aí, dependendo da combinação genética, ou seja, dos outros plasmídios que essa outra bactéria vai ter, ela pode, né, ser mais resistente que essa no final das contas. Vamos supor que essa aqui ela já tinha lá um plasmídio de resistência ao antibiótico A. E essa aqui aí passa para ela o plasmídio de resistência ao antibiótico B. Então agora essa aqui é resistente ao antibiótico A e B. Isso é só um exemplo, tá? Temos um outro processo aqui que a gente chama de transformação. Na transformação, primeiro você precisa de uma lise numa bactéria, então que a bactéria seja destruída, o seu DNA seja lisado, e aí esse DNA solto no ambiente ele pode ser incorporado no DNA de uma célula viva, de uma bactéria viva. Então, ó, tinha uma bactéria lá, ela foi lisada, ficou os fragmentos de DNA, aí esse DNA entrou na bactéria nova e se integrou ao seu cromossomo. Então, mesma situação, imagina que aqui nesse fragmento que foi integrado no cromossomo dessa bactéria, nesse fragmento tem algum gene de interesse, algum gene que essa bactéria não tinha, algum gene que vai fazer com que a parede celular dela seja mais espessa ou mais resistente, sem ser com relação à espessura. Enfim, algum gene interessante para ela. Agora ela tem, tá? Então, assim, esses processos, esses mecanismos, eles evoluíram justamente pela situação das bactérias realizarem principalmente a divisão binária. Então, você realizando a divisão binária, sempre você está tendo cópias e cópias e cópias e cópias. Então, se eu pego lá uma substância e ela é tóxica para uma daquelas bactérias, se todas as outras são cópias daquela uma, então todas as outras também serão sensíveis àquela substância. Todas elas irão morrer. Então, você vai ter uma variabilidade genética muito baixa. Agora, com esses mecanismos aqui de você aumentar a variabilidade genética dela, você recombinar alguns trechos, alguns segmentos de genoma, isso acaba sendo interessante, por isso que foi mantido. Outro processo aqui que ocorre às vezes é a transdução. A transdução é quando você vai ter um bacteriófago atuando como um transportador de segmentos de DNA bacteriano. Então foi lá o bacteriófago, invadiu uma célula, invadiu não, injetou seu DNA numa célula, né, tocou o horror lá dentro, produziu um monte de bacteriófago, lembrando que os bacteriófagos são vírus que parasitam bactérias. Aí essa bactéria produziu um monte de novos bacteriófagos, mas na hora de empacotar o DNA viral, empacotou também DNA bacteriano, o DNA que foi lisado aqui da própria bactéria, ou o plasmídio dela, né, colocou no meio de alguns ali. Aí agora, quando esses bacteriófagos contendo o DNA bacteriano forem infectar novas bactérias, eles poderão então inserir esse DNA bacteriano. Então eles vão atuar como vetores da própria, não vetores, mas seriam como vetores da própria bactéria, transportadores do DNA bacteriano. E aí esse DNA vai lá se incorporar com o DNA da nova bactéria e você tem então uma recombinação rolando aqui. Mesma situação de antes. Se esse DNA aqui for interessante, tiver alguns genes interessantes para essa bactéria, então essa bactéria de repente tende a sobreviver e passar isso para frente daí, através da própria divisão binária. Ok? Aí temos as arqueias, ou então arqueobactérias. Elas têm esse nome por quando foram descobertas pelo tipo de ambiente que elas viviam, que são ambientes aí extremamente hostis à vida. Então são bactérias, não se diz mais bactérias, porque elas têm um domínio à parte, né, que seriam das arqueias propriamente dito, mas então são ambientes extremamente hostis, tá? Então a gente chama elas de extremófilas. Então, por elas serem extremófilas, acreditava-se que, e ainda acredita-se, né, muitos pesquisadores ainda acreditam, que elas foram os primeiros seres vivos a se originarem, a se formarem, a se multiplicarem aí pela Terra. Então, assim, elas têm algumas características que diferem elas um pouco das bactérias propriamente ditas. Então, elas têm um metabolismo que muitas vezes é mais próximo dos organismos eucarióticos, inclusive. Então, a diferença entre as arqueias e as bactérias, as eubactérias,
às vezes ela é tão grande quanto a diferença, por exemplo, de nós para outros organismos, aí eucarióticos mesmo, por exemplo, sei lá, plantas. Então, se você olha assim, nossa, quanta diferença tem de nós para plantas? Sim, temos bastante diferença, mas também temos bastante similaridade a nível molecular. Né? Então, essas arqueias elas também têm bastante diferença com relação às outras bactérias. E entre as principais extremófilas aqui que a gente pode destacar, temos aí algumas classes, né, baseadas no ambiente onde elas vivem. Então, termófilas seriam aquelas que vivem em ambientes com uma temperatura elevada, temperatura que, de repente, o outro organismo não sobreviveria. Por exemplo, em uma fenda vulcânica submarina, né? Você tem lá, além geralmente uma acidez elevada, também vai ter lá uma temperatura elevada. Psicrófilas seriam aquelas que vivem no ambiente aí gelado, ambiente frio. O ambiente é tão frio que, né, geralmente nada sobrevive, nada resiste, exceto essas bactérias. Halófilas seriam aquelas... Não, aqui não é frio, aqui é sal. Halófilas seriam aquelas que vivem em ambiente extremamente salgado. Então, por exemplo, aqui a situação do Mar Morto. Esse aqui é o Mar Morto. Então, ambiente que tem tanto sal ali que você não tem quase nada vivo. Mas você tem lá as halófilas. Acidófilas, o nome já diz, são aquelas que vivem em ambientes extremamente ácidos. Alcalófita, ambientes extremamente alcalinos, e metanogênicas são aquelas que produzem metano e normalmente estão aí associadas aí ao intestino de animais, inclusive o nosso, também em pântanos. Tá? Então, esses são só alguns exemplos da arqueias. Então, antigamente, elas eram consideradas bactérias dentro do reino Monera. Atualmente, está sendo mais considerado algo tipo isso aqui, né? 3 grandes domínios: domínio bactéria, domínio eucariota e o domínio arqueia. Então, separou-se então as bactérias das arqueias. Existem outras árvores filogenéticas que incluem as arqueias como um meio termo ou então uma ponte, digamos assim, evolutiva entre as bactérias e os eucarióticos. Mas não se sabe ainda exatamente como que é. Mas se sabe que elas são diferentes, tá? Então temos os 3 grandes domínios aqui: arqueia, eucariota e bactéria. E nos eucariotas aí temos as plantas, animais, fungos e os protistas, algas e os protozoários, né? Aqui as bactérias e aqui as arqueias, ou arqueobactérias. Tranquilo, né? Muitas bactérias são patogênicas, ou seja, causam doenças. Né? Então, vocês devem saber, já devem ter ouvido falar de alguns nomes desse aqui: tuberculose, gonorreia, sífilis, hanseníase, tétano, pneumonia, leptospirose, clamídia, difteria, coqueluche. Enfim, as doenças causadas por bactérias, normalmente, elas são tratadas com o uso de antibióticos. Então, diferente do que a gente viu lá com o vírus, que dificilmente você tinha um tratamento específico, aqui você tem tratamentos específicos, você tem antibióticos que atuarão matando as bactérias, porque aqui sim você tem um organismo vivo que pode ser morto. O vírus, né, não é considerado um ser vivo, então como é que você vai matar uma coisa que nem viva é? Então é difícil você ter uma substância que vá inutilizar ele, embora a gente tenha algumas coisas que atuem lá nas enzimas que atuarão dentro das células hospedeiras. Mas nesse caso aqui, normalmente você tem uma doença, né, causada por bactéria, você consegue ter um antibiótico que vai atuar resolvendo esse problema. E por falar em antibiótico, né, nós temos aí o Alexander Fleming, que lá em 1928 ele descobriu a penicilina. Então, reza a lenda que ele estava lá trabalhando com fungos, então estava lá com as plaquinhas de Petri dessa aqui, aí cultivando fungos, ou melhor, cultivando bactérias. E aí o que aconteceu? Parece-me que ele esqueceu lá algumas placas fora, lá em cima da bancada, ficou lá um final de semana sem ver aquilo lá, sem mexer, esqueceu de guardar. Aí quando ele voltou, tinha desenvolvimento de fungos. Aí o que ele percebeu foi o seguinte. Então, ó, vejo aqui essa ilustração aqui da plaquinha. Temos ali as colôniazinhas de bactérias, os grupamentos de bactérias, e temos o fungo. Em volta desse fungo, criou-se aqui uma área que ficou isenta de bactérias, ou seja, rolou um certo amensalismo aqui. E aí ele percebeu que esse fungo liberava uma substância e essa substância inibia o desenvolvimento das bactérias, ou seja, matava as bactérias, inibia, não deixava elas se desenvolverem aqui.
esse fungo era o penicílio, e aí ele deu o nome dessa substância de penicilina. E aí começaram a produzir em larga escala para tratar doenças causadas por bactéria. Até então não se tinha. Então você pegava lá uma hanseníase, lá por exemplo, uma lepra, estava fudido. Você aquela bactéria ia comendo teus tecidos e você ia sendo devorado por aquelas bactérias e era amputado. Então era uma coisa terrível. Então, a partir do momento que o Alexander Fleming descobriu a penicilina, então, nossa, teve uma revolução na questão dos tratamentos contra bacterioses. Claro, depois disso, né, descobrimos vários antibióticos, né? E esses antibióticos, eles atuam de diferentes formas em diferentes bactérias. Tá? Então, basicamente, né, aqui tem alguns esqueminhas aqui de como que esses antibióticos atuarão. Aqui, então, por exemplo, alguns antibióticos vão inibir a replicação do DNA ou então a transcrição do RNA. Então, vão inibir a síntese proteica, então a bactéria vai ficar sem ação. Tem alguns antibióticos que vão inibir algumas enzimas que vão produzir substâncias necessárias para a vida dela. Tem alguns antibióticos que vão inibir a ação dos ribossomos, por exemplo. Tem alguns antibióticos que vão destruir a parede celular ou vão inibir a síntese da parede celular. Então você vai ter lá a multiplicação das bactérias, a reprodução delas, e a reprodução não vai rolar adequadamente, não vai ter parede celular sendo construída, você não vai ter proteína sendo construída, sendo produzida, você não vai ter enzima funcionando. Então, tudo depende da bactéria e do antibiótico que você vai utilizar. Tem algumas que, por exemplo, vão causar danos à membrana plasmática. Tem algumas que vão abrir canais aí de passagem de íons. Então, vai despolarizar essas membranas, vai causar a entrada de íons ou causar a saída de íons. Essa bactéria vai desidratar ou ela vai inflar. Então, varia muito de acordo com a bactéria e com o antibiótico, tá? Mas, né, você tem um tratamento que é bem mais funcional do que com relação às viroses. No entanto, já existem bactérias que são tolerantes, que são resistentes a todos os antibióticos aí que já foram inventados. Por isso que a gente tem que cuidar bastante. Imagina se, ao invés dessa pandemia de coronavírus, nós tivéssemos uma pandemia de uma bactéria super resistente a antibióticos. Seria muito pior, porque aí você não ia ter, como tratar. Né? Então, o teu organismo, dependendo da bactéria, o teu organismo ia padecer rapidinho e você não ia conseguir tratar isso aí. Tá? Então, por isso que tem que cuidar muito com a questão do uso indiscriminado de antibióticos e o uso incorreto de antibióticos. Então, o médico receita lá você usar o antibiótico lá, a quantidade X por um tempo X, tem que seguir a risca, porque senão você acaba selecionando bactérias que são resistentes a antibióticos, essas acabam se reproduzindo, acabam compartilhando esses plasmídios de resistência e você cada vez mais acaba gerando aí variedades resistentes de bactérias, mesmo sem querer, tá? Mas nem tudo é ruim nas bactérias. Então aqui eu tenho um exemplo aqui que eu coloquei, né, da aplicação da biotecnologia, mas antes de falar disso, né, eu posso falar, por exemplo, das bactérias que vivem na nossa flora intestinal. São bactérias que nos ajudam na nossa digestão. Tem algumas bactérias que inclusive ajudam o nosso sistema imunológico. E claro, bactérias que ajudam aí também na nossa nutrição. Então temos aí, por exemplo, lactobacilos que atuam aí, por exemplo, na fermentação do leite, que geram aí os derivados que a gente se alimenta. Mas aqui, esse exemplo que eu coloquei é um exemplo que eu gosto bastante do uso da biotecnologia. Então aqui a gente está utilizando a técnica do DNA recombinante. Olha só que legal. Se pegou, a partir do momento que foi sequenciado o DNA humano, né, que foi encontrado alguns genes ali, os genes, você sabe aonde estão os genes, para que são aqueles genes, né? Encontramos lá, por exemplo, o gene da insulina. Então, pegamos o gene da insulina, pegamos um plasmídio de uma bactéria, né? Recortamos o gene da insulina, recortamos o plasmídio e inserimos esse gene, né, da insulina lá no plasmídio. Aí inserimos esse plasmídio recombinante dentro de uma bactéria e fazemos essa bactéria se reproduzir lá no ambiente, uma plaquinha lá de Petri. Então ela se reproduz, à medida que ela vai se reproduzindo, ela também vai replicar
esse plasmídio contendo a insulina. Aí você vai lá dar um sustinho nela, faz com que ela ative a expressão das proteínas desse plasmídio. Como esse plasmídio, normalmente você limpa ele e deixa só com o gene da insulina e alguns outros genes aí promotores, ela vai produzir insulina. E aí você vai lá, suga a insulina e está feita a insulina lá in vitro, tá? Produzida em laboratório. Aí eu pergunto para vocês, essa insulina, ela é humana ou ela é bacteriana? Ela é humana, né? Por quê? Porque os ribossomos utilizaram a receita, né, de insulina do gene humano, ou seja, pegaram a sequência de aminoácidos lá do gene humano que foi inserido e traduziram fielmente. Ou seja, o processo final lá, a proteína em si, a insulina, ela é a insulina humana. Antigamente, antes de desenvolvermos essa técnica, pessoas insulino-dependentes, né, utilizavam insulina proveniente de suínos. Você tinha que pegar lá pâncreas lá do porco e extrair a insulina e dar para as pessoas aí, os diabéticos insulino-dependentes. Então veja só que legal, isso aqui é só um exemplo dos vários que a gente utiliza bactérias para fins de produção de medicamentos, por exemplo. Também temos a utilização de bactérias para biorremediação. Então tem bactéria que, por exemplo, come lá o petróleo, né, liberando compostos que não são tóxicos para o ambiente. Então você consegue lá isolar uma área, um solo, um mangue lá que você tenha lá derrame de petróleo, coloca essas bactérias lá e elas vão degradando esse petróleo, liberando então compostos não tóxicos. Então isso é um exemplo de biorremediação. Tem outros também, tem alguns tipos de tratamentos de esgotos, aí, principalmente de indústrias, que antes de chegar lá nos rios, você vai ter uma série de tratamentos que incluem bactérias que atuarão nessa biorremediação, na quebra desses compostos tóxicos, né, em compostos não tóxicos. E por hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido, que tenham aprendido um pouquinho sobre bactérias. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau para vocês e até mais, gente.